Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Direito na Escola. Eu sou Fábio Gomes Paulino, sou advogado, professor e membro desse projeto. Se você já conhece o nosso projeto, já assistiu alguma aula, eu te convido a ficar nessa aula, porque o tema de hoje vai ser sobre teoria geral do Estado. Mas se é a primeira vez que você está assistindo essa aula, conhecendo o Direito na Escola, eu vou te apresentar um pouquinho do nosso programa. O Direito na Escola tem o objetivo de levar conhecimentos quanto a direitos e deveres que organizam a vida em sociedade. E daí a importância de que você já fique comigo aqui nessa aula para conhecer um pouco mais sobre os seus direitos e deveres e como você deve se portar na vida em sociedade, pautando-se sempre pelos direitos. Bom, num primeiro conceito, o que seria o direito? Enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto esse conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social, que regulam a nossa postura em sociedade. Até porque nós necessariamente interagimos uns com os outros, seja no âmbito trabalhista, no âmbito civil ou até mesmo no âmbito penal. E aí a importância de saber, de conhecer um pouco mais sobre o direito, para entender até onde vai os nossos direitos, né? Até onde vai as nossas liberdades. A gente já pode pensar que a minha liberdade vai até onde começa o do outro, até onde começa o do outro cidadão em sociedade. E por isso que, partindo desse conceito, o direito é esse conjunto de normas gerais, positivas e muitas vezes específicas também, regulando a vida em sociedade. Bom, eu já disse que a nossa aula de hoje vai ser sobre teoria geral do Estado. A gente vai conhecer um pouco dos teóricos, dos filósofos que pensaram inicialmente sobre o Estado. E o que seria o Estado? Esse local, não só região, mas esse local jurídico onde nós, indivíduos, estamos inseridos e assim relacionamos uns com os outros. E vai conhecer também da importância que tem a formação do Estado e como as leis permeiam a sociedade. O que seria então esse Estado? Não só considerando o nosso estado, região, né, Minas, São Paulo, Mato Grosso, o que seria esse Estado do ponto de vista jurídico, que é objeto da nossa disciplina hoje. O Estado é uma criação humana que foi feita para organizar a sociedade e promover o bem comum. Ele possui um povo, um território, moeda, idioma e poder político. Esse é um dos conceitos do que seria o Estado. Alguns autores costumam classificar ou definir como elementos de um Estado o território, o povo e aqui o que eu coloquei como poder político também aparece como soberania. Já outros autores, além desses três elementos, trazem outros, como o idioma e a moeda. Mas o importante é que para a identificação de um Estado são necessários alguns elementos. A gente vai, no decorrer dessa aula, conhecer sobre esses três elementos, sobretudo. Mas o importante já nesse primeiro conceito é que você entenda que o Estado ele foi criado, idealizado pelo homem enquanto indivíduo em sociedade, para quê? Para representar esse local onde cada um está inserido e em conjunto com o outro formar uma sociedade. E obviamente essa sociedade vai se organizar. Essa organização vai ser permeada pelas leis, pelas normas que o direito, enquanto ciência, enquanto filosofia, estuda, cria, impõe e altera. Então há uma relação muito próxima e necessária do Estado com o direito, e permeando isso, ou seja, com o objetivo, a sociedade. É por isso que nesse conceito que a gente acabou de passar, a finalidade do Estado seria o quê? Promover o bem comum. E a gente vai conversar também o que seria esse bem comum, esse conceito amplo. Bom, você já está percebendo que a nossa aula já está começando e você já está recebendo os primeiros conceitos e as primeiras explicações do que seria a nossa aula de teoria geral do Estado. Mas então vamos conhecer da disciplina em si, teoria geral do Estado. A teoria geral do Estado é uma disciplina que reúne conhecimentos jurídicos e filosóficos e visa o aperfeiçoamento do Estado. Essa disciplina ela não é recente, ela já nasce há muito tempo com os ideais de Aristóteles, quando ele escreve sobre a política, e também com Platão, quando ele escreve sobre a República.
Então esses filósofos já começaram a estudar a relação do homem, do indivíduo, com a própria sociedade e como essa sociedade compõe-se na figura do Estado. Se você também já ouviu falar de Nicolau Maquiavel, através da obra dele, O Príncipe, ele também trata sobre essa relação e a construção do Estado. Então daí a gente percebe a importância que é estudar essa disciplina hoje, em 2021. Até porque ela é uma evolução e com o passar da história a gente vai percebendo como o Estado vai se formando e a sua relação com o direito e com a sociedade. Eu vou te convidar sempre a acompanhar comigo o texto do slide, o texto que está na tela, e a partir desse texto a gente pensar juntos na construção do nosso conhecimento. Continuando sobre essa explicação do que seria a teoria geral do Estado, você já aprendeu no slide anterior que é uma ciência, que vai mesclar conhecimentos jurídicos e filosóficos no aperfeiçoamento do Estado, ou seja, na criação, na evolução, no entendimento do Estado. Vamos partir para um segundo conceito. É uma ciência geral que integra em sua síntese princípios fundamentais das diversas ciências sociais, jurídicas e políticas. Então, olha que há uma relação entre a sociedade, o jurídico, as leis, e a política, que tem por objeto o Estado, considerando essa relação em determinados momentos históricos. Então, hoje, na nossa aula, a gente também vai fazer uma passagem por vários momentos históricos, como o Estado grego, o Estado romano, o Estado medieval, até chegar aos dias de hoje. A evolução e organização e as suas funções mais típicas, com o intuito de determinar as leis de formação, o fundamento e a finalidade. Olha só, eu já falei que o Estado ele tem uma estrutura de formação cuja finalidade seria o bem comum. Mas a gente vai conhecer também que o Estado tem outras finalidades, assim como implementar a política, como implementar as leis e, óbvio, fazer elas serem cumpridas. E essa aula, inclusive, é uma forma de garantir que você entenda o Estado e se identifique nessa relação com o Estado, enquanto relação política, enquanto relação jurídica, considerando que você agora já tem conhecimentos filosóficos e conhecimentos sociológicos sobre a sociedade. E o que seria, então, a sociedade? A sociedade, essa reunião de pessoas, Muitas vezes a gente pode responder até mesmo intuitivamente que a sociedade é um agrupamento de pessoas. E esse agrupamento vai considerar o quê? Que cada pessoa traz consigo a sua cultura, a sua religião. E aí a gente já percebe que existem várias sociedades. E muitas vezes as sociedades também elas se identificam pelos países, e esses países com as suas culturas, e esses países com os seus territórios, com as suas moedas, com os seus idiomas. Então veja que sociedade, às vezes, pode ser também identificada como um país, como uma região. E como se dá a formação de uma sociedade? Como se dá esse agrupamento de pessoas? A gente pode pensar que uma sociedade, partindo do agrupamento de pessoas, ela se forma exatamente porque essas pessoas, em algum momento, se percebem semelhantes umas com as outras. Pensando em você na escola, na sua sala, no seu bairro, na sua região, você se associa com pessoas com quem você tem uma afinidade. E ali você vai formando um grupo de amigos, um grupo de trabalho escolar, um bairro, e essas pessoas vão tendo características parecidas. Mas como é que funciona essa formação? Será que para formar uma sociedade eu tenho que assinar um contrato? Eu tenho que pedir permissão para me associar à sociedade? Para me participar dessa cultura? A gente vai conhecer a partir de agora como se deu a formação das sociedades no passado. Essas sociedades em que os filósofos começaram a estudar, com que Platão, com que Aristóteles, com que Maquiavel começaram a estudar e identificar a formação dessas sociedades. Bom, vamos falar das origens das sociedades e esses agrupamentos de pessoas. Nós temos a primeira teoria, que é a chamada teoria naturalista ou do impulso associativo natural. Se eu te entregar somente essa expressão, impulso associativo natural,
Eu acho que intuitivamente você já consegue me responder o que seria essa teoria. Intuitivamente, eu acho que impulso associativo. Bom, as pessoas vão se associar por um impulso natural. E de fato é isso mesmo. Essa teoria considera o quê? A tese central dela é que a sociedade ela se dá por uma condição essencial da vida humana, uma associação inerente. A partir da hora que eu olho para uma pessoa ou para um outro grupo de pessoas e me identifico com ele, eu vou me associar. É uma coisa natural, não há uma obrigação, é um impulso natural. É simplesmente um ir e buscar aprender, buscar me associar. Bom, essa é uma teoria que busca explicar como a sociedade se formou lá atrás. Obviamente que quais autores, filósofos inclusive, partilham dessa ideia? Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino e Ranelete. São filósofos, são muitos juristas, né, do nosso passado que baseiam-se nessa teoria para explicar a formação da sociedade. Vamos conhecer agora uma segunda teoria que se opõe à primeira, que é a teoria contratualista ou negativa ao impulso associativo natural. Se de um lado eu tenho uma formação que foi natural, sem obrigação, e agora eu tenho uma segunda teoria que se opõe a ela, eu tenho a teoria contratualista. A ideia da teoria contratualista é que a sociedade é formada por uma espécie de contrato. Não necessariamente um contrato assinado, né? Não necessariamente um papel onde você lê as cláusulas e assina, mas um contrato também natural. Olha o que o conceito nos traz. A tese central, a sociedade é produto de um acordo de vontades devido aos interesses. Então, eu olho para aquele grupo e vejo o que eu posso contribuir naquele grupo, mas o que aquele grupo pode me contribuir, o que aquele grupo pode trazer para mim. Então, há por trás da minha ida, o meu interesse de integrar aquele grupo, há, do meu ponto de vista, um interesse individual, subjetivo, e há também um interesse do outro lado. Muitas vezes, essa associação nesse grupo, partindo dessa teoria contratualista, vem no sentido de garantir alimento, de garantir proteção. Imagine um indivíduo sozinho, a depender de onde ele está sem proteção, sem garantia de alimento, sem garantia de trabalho, sem garantia de ter ali uma proteção que a própria sociedade confere. Então, quando ele procura essa sociedade, procura se associar, ele está buscando isso, proteção. E da mesma forma, aquela sociedade está buscando o quê? Um número maior de pessoas, um número maior de integrantes. E isso vai garantir para essa sociedade o quê? Mais força. E a depender, essa sociedade pode conquistar outras sociedades, avançar para outros territórios. E a gente vai entender onde essa teoria contratualista responde nesse intuito de avançar e conquistar outros territórios. Bom, que autores a gente traz de expoentes da teoria contratualista? Platão, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Esses três chamados contratualistas desenvolveram, dentro da teoria contratualista, cada um uma forma de ver a teoria contratual na formação da sociedade. Então, quando a gente estuda Platão, Thomas Hobbes ou Jean-Jacques Rousseau, cada um tem uma forma de visualizar o que seria a teoria contratual no dia a dia, na formação da sociedade. A partir de agora, então, a gente vai conhecer o que seriam essas teorias contratuais na visão desses autores. Mas antes disso, eu te convido a observar de novo aqueles desenhos em relação à sociedade. Olha só, o agrupamento de pessoas, né? A formação da sociedade e aqui, de fato, o contrato. Aqui, de fato, a aceitação, né, de um com o outro para integrar aquele grupo e formar uma sociedade. O interessante é que a gente, quando está em sociedade, a gente assume características e comportamentos daquela sociedade. Se você está na escola, a gente pode pensar que esse agrupamento de alunos e professores forma também uma sociedade. E, obviamente, você tem que se comportar conforme o contrato que você está com a escola. Seja utilizando um uniforme, seja respeitando um horário, seja se
posicionando como aluno em relação ao seu professor. Da mesma maneira, quando você volta para casa e aí você vai caminhar no seu bairro, é um outro agrupamento e você está numa outra posição. Então você também assume um outro comportamento com aquela sociedade, com aquele agrupamento. Então é possível perceber que a gente tem, de certa forma, a expressão desse contrato feito. E não é um contrato assinado, né? Mas é um contrato natural, um contrato de comportamento. E se a gente trazer isso numa visão mais ampla, né, para um país, para um continente, a gente percebe que isso vai ser representado pela cultura, muitas vezes, pela religião. Às vezes, quando você ingressa em um país, por exemplo, cuja religião é muito forte, e você tem que se adaptar àquela religião. De certa forma, você está realizando ali um contrato intrínseco, um contrato imperceptível, mas que rege o seu comportamento em sociedade. É isso aí.